19ª doutrina, sábado. Vini, fale sobre a 19ª doutrina, sobre o sábado. Beleza. O que que acontece? O mundo hoje, principalmente antigamente, cada povo tinha o seu calendário, né? Mas graças a Deus, hoje, a maioria dos calendários, hoje, o dia, temos 7 dias na semana. Antigamente os povos tinham 10 ou tinham 8 dias, mas graças a Deus, hoje o mundo tem 7 dias na semana. E o que que acontece? Deus criou o mundo em 6 dias e no sétimo descansou, né? É isso que a Bíblia diz, que as Escrituras dizem e que eu acredito. E os 10 mandamentos, né, foram dados ao povo de Israel, o povo da aliança, o povo da salvação, né, através do qual veio o Messias, para que a gente conhecesse tudo referente à história, referente à santidade. E o que que acontece? Muita gente, né, hoje quer rasgar o Antigo Testamento, dizendo que as festas do Antigo Testamento, os sábados, as luas novas, não valem nada. Mas quando a gente investiga mais profundamente as Escrituras, a gente vê que todas as festas judaicas têm relação com os acontecimentos futuros. Por exemplo, um exemplo básico seriam as 7 trombetas do Apocalipse com as festas das trombetas. A menorá judaica, que é o candelabro de 7 braços, com as 7 igrejas, e assim por diante. Ou seja, quando fazemos um estudo pormenorizado dos números do Antigo Testamento, do Novo, os 40 dias que Cristo passou no deserto, é, que Moisés viu Deus, e todos os sacrifícios, rasgar o Antigo Testamento in- seria a mesma coisa que invalidar que Cristo veio cumprir a lei. Então, o sábado, ele fica como uma aliança, por assim dizer, um identificador daquele povo que busca se lembrar de Deus. Claro, os católicos eles guardam, assim, acreditam que o domingo passou a ser o dia de Deus. Eles acreditam nisso, assim como os protestantes acreditam nisso. Mas em momento algum existe uma base crítica textual para isso, que qualquer dia, todos os dias são dias de Deus e que não existe nenhum dia especial. Mas as escrituras deixam claro que o sétimo foi o dia do descanso. Shabá significa descanso, sábado, né? Da onde vem a nossa palavra sábado. Então, não, não é uma obrigatoriedade. Se eu não trabalhar, eu não vou, ou se eu trabalhar no sábado, eu vou já vou perder a salvação. Não é nada disso. O que acontece é que quem em vez de quem lembra do sábado é apenas uma lembrança, um mandamento que algumas pessoas, como eu, acredito que é uma coisa interessante de se guardar como um mandamento, mas nada que a pessoa esteja morto, mas nós consideramos um mandamento
que foi deixado por Deus por toda a eternidade, assim como não matar, não roubar, não cobiçar o que é dos outros, e todos os 10 mandamentos a gente acredita que são mandamentos válidos até hoje. O sábado é mais um deles que remonta à lembrança de tudo que aponta qual Deus é que a gente segue. É isso. Vai, William. Vamos lá. O sábado. O bondoso Criador, após os 6 dias da criação, descansou. Nós temos que ser honestos aqui. Deus não se cansa para descansar. Foi de uma maneira bem desonesta que essa tradução veio. Porque a palavra, ou a frase deveria ser: parou de criar neste planeta no 7º dia e instituiu o sábado para todas as pessoas. Sim, como também o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, o sexto dia foram para todas as pessoas. Ou será que ele só deu a existência para o ser humano só no sábado? Então já começa torto esse preâmbulo, essa abertura aí do sábado. Né? Então, vamos lá. Então, assim, está dizendo que ele deu o 7º dia como memorial da criação. O 4º mandamento da lei de Deus requer a observância desse sábado no 7º dia, como dia de descanso, duração e ministério, em harmonia com o ensino e a prática de Jesus, o Senhor do sábado. O sábado é um dia de deleitosa comunhão com Deus e uns com os outros. E os outros dias, não é para ter comunhão com Deus, uns com os outros? Aqui está dizendo que o sábado, eu vou ler de novo, o sábado é um dia de deleitosa comunhão com Deus e uns com os outros. Tá, agora eu faço a pergunta. E os outros dias, não é para eu ter comunhão com Deus e nem ser benevolente, ter comunhão com o meu próximo? É só no sábado? Sim, amado, é bem coisa de organização sabatista mesmo. É assim mesmo. É uma separação cruel. Vamos lá. É um símbolo de nossa redenção em Cristo, um sinal de nossa santificação, uma prova da nossa lealdade e um antegozo do nosso futuro eterno no reino de Deus. O sábado é um sinal perpétuo do eterno concerto de Deus com o seu povo. Qual povo? Os adventistas do 7º dia? Ou é o povo de Israel? A prazerosa observância desse tempo sagrado, de uma tarde a outra tarde, do pôr do sol ao pôr do sol, é uma celebração dos atos criadores e redentores de Deus. Vamos lá. Êxodo 31, 16 diz lá: guardarão, pois, o sábado quem? Toda a humanidade? Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel. Os filhos de Israel. Os filhos dos jebuseus, dos filisteus, dos amorreus estão fora disso. Está claro aqui. Os filhos de Israel devem guardar o sábado. Vamos lá. Em cada dia de sábado, isto se porá em ordem perante o Senhor continuamente pelos quem? Filhos dos amorreus? Pelos filhos de toda a humanidade? Não. Pelos filhos de Israel. Vamos lá, passagem da organização. Gênesis 2, de 1 a 2. Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no 7º dia a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Então, nós temos que ser, amados, temos que ser honestos. Porque assim, ó, vamos lá. A pergunta é, quando é que Deus acabou de toda a criação? Foi no 7º dia? Não. O 7º dia ele teve que criar também, amigão. O 7º dia ele teve que criar, ele criou todos os dias, ele criou. Ele criou no 1º, no 2º, no 3º, no 4º, no 5º, no 6º, que foi o homem, né, e tudo mais. E no 7º ele criou o 7º dia. Ou você acha que o 7º apareceu da onde? Adventistas do 7º dia. O 7º dia apareceu do nada? Não, o Criador criou o 7º dia e nele ele parou de criar neste planeta. Ou será que o Criador do céu e da terra e tudo que nele há, ele se cansa? Isaías 40, 28 diz assim, ó: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? E as pessoas dizem que ele descansou, porque descansar é parar de se cansar.
Então ele tem que parar de trabalhar porque ele está cansado, agora ele vai descansar. O Isaías, ele vê verdadeiramente o Criador do céu e da terra e diz, ele nem se cansa e nem se fatiga. Agora, estranhamente, aquela passagem lá de Gênesis está que ele descansou porque ele se cansou. Não, amados. Ele descansou covardemente, está mal traduzido. Ele parou, ele cessou. Só um minutinho, gente, só um minutinho. Não dá, eu estou ao vivo há mais de 20 minutos. Tá bom? Você entendeu, amados? Então é o seguinte. Ele cessou, ele parou de criar nesse planeta. Ele parou de criar no planeta. Não tem nada a ver com cansou ou deixou de cansar, isso, aquilo, tá bom? Porque para ele se cansar, ele tem que ser de carne, de sangue, tem que ter pulmão, porque ele se cansou. Agora, né, como ele é espírito, eu fico imaginando o espírito como é que se cansa. Porque Deus é espírito, importa que todo aquele que o adore em espírito e em verdade. Ele é espírito. Como é que o espírito se cansa? Vamos lá. A segunda passagenzinha, vamos lá. Que é a própria passagem do sábado. Êxodo 20, de 8 a 11. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás. Eu passei como adventista do 7º dia, mais de 20 anos, quebrando essa lei do sábado. Sabe por quê? Eu passei de mais de 20 anos trabalhando só 5. Eu trabalhava na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Bom, aí chegava no sábado, eu não trabalhava, né? Porque é dia de descanso. E no domingo também. Mas o mandamento é só sobre o sábado? Só para observar o sábado? O mandamento é todo ele aqui, ó. Primeiro mandamento está aqui, ó. A primeira parte do mandamento, do 4º mandamento é: você tem que trabalhar 6 dias, viu, adventista? Que está escutando isso, viu, o guardador de sábado? Você tem que trabalhar 6. Porque se estiver trabalhando 5, já está quebrando o mandamento. Vamos lá. E farás toda a tua obra, né? Nos 6 dias. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás tu nem obra nenhuma, nem tu, nem teu filho e nem tua filha, ninguém vai fazer lá. Vou fazer uma pergunta a você, adventista, no 7º dia. Quando o teu filho quebra o mandamento, o que você faz com ele? Você põe ele no meio da rua, chama outros guardadores de sábado e apedreja ele até a morte? Porque a ordenança é essa, quem quebra o sábado. Botar no meio do arraial, apedrejar até a morte. Como exemplo. Você faz isso, adventista? Você mata o teu filho? Você mata a tua mãe? Você mata o teu irmão? Você mata quem está para dentro das suas portas, que quebra a lei do sábado? Você faz isso? Se não faz, você está quebrando também já o mandamento. Vamos lá, Êxodo 31, 12, 17. Falou mais o Senhor, tal, aquela coisa lá, né? 6 dias trabalharás, vamos lá. Porque o 7º dia é o sábado de descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia de sábado fizer algum trabalho, o que está escrito aqui em vermelho, meus amados? Certamente morrerá. Tem que matar. É o mandamento. Porque aqui, Êxodo 31, 12, se não me engano, é a repetição das leis. Tem que matar. Se quebrou o mandamento para dentro das suas portas, você tem que matar. Senão você está quebrando o sábado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para... Bom, ele entrou como de costume aonde? Na sinagoga. Sabe o que é sinagoga, meus amados? Sinagoga não é igrejinha como você está acostumado a entrar, não. Ficar sentadinho no banco, ficar lá escutando o pastor falando. Sinagoga é casa de estudo. É casa de estudo. Não tem nenhuma conotação religiosa. Não tem nenhum movimento eclesiástico ali dentro. É casa de estudo, como era costume, não só do nosso Salvador, como costume dos judeus, de entrar no sábado na sinagoga, para ler as escrituras. Sabe por que no sábado era costume deles entrar no sábado? Porque se o dia que ninguém tivesse que fazer nada fosse numa terça, estaria escrito assim, ó: chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no primeiro, segundo, terceiro, no terceiro dia, como seu costume. No terceiro dia, vamos falar que fosse na terça-feira, como entrou num dia de terça-feira como seu costume. Costume do quê? Porque era o único dia que o povo não trabalhava lá, amigão, era o sábado. E entrava onde? Na sinagoga, tá bom? Vamos lá. Hebreus 4, de 1 a 11. Tomamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós é passagem deles, tá? Que fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas as palavras da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviam. Porque nós, o que temos cridos, entramos no repouso. Olha só, já estão no repouso. Essa coisa que nós vamos entrar no repouso no futuro, isso é coisa de adventista do 7º dia. Porque a frase aqui, ó, portanto,
portanto, não está misturada com a fé naqueles que ouviam. Porque nós, quem está falando Paulo aqui, nós, os que temos crido em quem? No Salvador, já entramos no repouso, já estão no repouso. Já estão no repouso. Qual repouso? Qual repouso é esse? Tal como disse, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim, do sétimo dia repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E a outra vez nesse lugar, não entrarão no meu repouso, visto pois que resta para alguns entre nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje dizendo por vós, não endureçais os vossos corações, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, entrou, passado, verbo, passado, futuro, né? É pretérito, futuro e presente. Entrar. Eu entrei, tu, né? Ele entrou. Entrou, passado. Ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de obedecer. Está dizendo o seguinte, então procura, está falando para Hebreus. Está falando para Hebreus, repouso. Sabe para quem está falando? Para Hebreus, para cara que conhece. Então, olha só como ele fala nessa última sentença. Procuremos, pois, entrar naquele repouso. Qual repouso naquele? Na graça, no Salvador. É esse. Para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Qual é a desobediência? Continuar ainda no antigo repouso, naquele que o Criador falou que não iriam entrar mais. Ok? Vamos lá. Deuteronômio 12:15. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás. E aquela história que eu já falei. Ainda tem que trabalhar 6 e não 5. E se alguém dentro das suas portas transgredir o sábado, tem que descer a pedra nele e até a morte. Vamos lá. Isaías 7, 56, 5, 6 diz assim, ó. Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome, melhor do que o dos filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. E aos filhos dos estrangeiros, olha só, agora está falando dos que estão de fora. Ou seja, os mandamentos sempre foram para a nação de Israel, porque agora está falando assim, ó, e aos filhos dos estrangeiros, que se unirem ao Senhor para o servirem, e para o amarem ao nome do Senhor, e para serem seus servos, todos os que guardarem o sábado, não profanando os que abraçarem a minha aliança. Qual aliança? Aquela que nós já vimos lá sobre os 10 mandamentos. Então vamos lá. Ele está dizendo o seguinte aqui, Isaías, que o Criador está falando o seguinte, ó. O povo de fora não está obrigado não a guardar. Mas se aquele povo quiser me adorar, está falando do povo de Israel, aí ele tem que entrar dentro do contexto. Mas fora, não querendo estar dentro da nação, acabou, não há contexto nisso. Isaías 58, 13 e 14. Se desviares o teu pé, pé de quem? Do sábado, tal. Pé de quem desviares? O meu? De jeito nenhum, está falando para Israel. Nós estamos vendo até aqui. Levíticos 23, 32. Sábado de descanso vos será. Vos será para quem? Para o povo de Israel. Marcos 2. E disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. E assim o filho do homem, até do sábado do Senhor. Sabe o que está se referindo aqui? Ó? O sábado foi feito por causa do homem. Ele está dizendo o seguinte, essa aqui é aquela história que eles escolheram lá no dia de sábado, depois fala, não viu que os soldados entraram até no templo, estão sem culpa, tal, aquela coisa toda. O sábado é uma coisa que foi feita por causa do homem, os 7 dias da semana. O homem não foi feito por causa do sábado. Então o sábado, o 7º dia, é uma coisa inerente à vontade do homem. É só ler para trás ou para frente, é porque eles põem só essa passagem e faz um discurso gigantesco em cima disso. Não é isso. Dúvidas esclarecidas. Vamos lá. Agora eu quero entrar num contexto muito legal. Ó, amados adventistas. Eu, quando estava dentro das fileiras adventistas, tinha uma passagem, que está aqui, ó, Êxodo 16, de 22 a 30, que fala do sábado. Isso sempre ficou me incomodando. Eu vou ler. E aconteceu que ao 6º dia, olha só, já está fazendo referência do 7º, ao 6º dia, colheram pão em dobro, 2 hómeres para cada um, e todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. E ele disse-lhes, isso é o que o Senhor tem dito, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor, o que quiser descozer. Ó, tá vendo? Ó, Êxodo 16 está falando do sábado. Eu não vou ler tudo, ó. Tudo que está em vermelhinho aqui, está falando do sábado de novo. Está falando do sábado pela terceira vez. 7º dia. As minhas leis, meus mandamentos, sábado em Êxodo 16. Aí eu faço uma pergunta. Os mandamentos não foram dados no Sinai, no Êxodo 20?
E isso sempre me incomodou como adventista do sétimo dia. Ninguém tinha uma explicação plausível para mim. Vinham sempre com suposições, vinham sempre com discursos e filosofias de Ellen White, aquela mesma lá que diz que brancos e negros não devem se misturar, não deve dar uma prole caída de mistura de branco, aquela mesma. Vinham com aqueles discursos, dizendo coisas que eu nem vou me entrar no mérito de por que estava no Êxodo 16. Pois bem, uma outra coisa que eu quero trazer para vocês. Êxodo capítulo 20, capítulo 2, verso 10 e 11. Eu vou ler o verso 10 e 11, olha lá. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual adotou e chamou-lhe Moisés. E disse, porque das águas tenho te tirado. Ou seja, esse verso 10, amados adventistas, está falando de quando desmamou da mãe lá, né? A Joquebede, se eu não me engano é o nome dela. E ela levou lá para a filha do Faraó, sobrinha do Faraó. Levou para lá. O verso 10. O verso 11, olha como já está. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para suas cargas, e viu que um egípcio feria a um hebreu, homem de seus irmãos. Ou seja, aí, de menino desmamado, já pula para homem fugindo para o deserto. A pergunta que se deve fazer é, cadê a vida de Moisés como príncipe do Egito? Cadê? Vocês vão ver a ligação do sábado, porque eu estou fazendo isso. Bom, então, aparece lá o sábado, no capítulo 16, e depois aparece a informação que a lei só foi dada em Êxodo 20. Agora, em Êxodo capítulo 2, na vida de Moisés, eu tenho ele criancinha, bebê, e agora eu tenho ele homem, e eu não tenho a vida dele como príncipe do Egito, amados. Vamos lá. Muito bem, eu fora do sistema, incomodado com isso, eu fui atrás de quem de direito, que são os rabinos e tudo mais. E foi me dito o seguinte, William, não tem só isso. Tem muitas coisas que nem na Torá estão. Existe um livro que chama Midrash. Esse livro Midrash, está relatado ali todas as tradições que eram orais na época, que não se escrevia, só se passava. E ele tem o mesmo peso que a Torá, tem o mesmo peso que a Bíblia, porque tem informação, Bíblia que eu quero dizer, as escrituras, não esse livro Bíblia. Tá? Então vamos lá. Aí ele me disse o seguinte, procura esse Midrash, vai lá no determinada informação, você vai ver a vida de Moisés como príncipe do Egito. Moisés, amados, ele foi criado com toda a inteligência como um príncipe egípcio, porque ele ia governar o Egito. Ele era um homem que foi muito bem ensinado sobre as guerras, sobre tomar nações e fazer escravos. E eu não estou falando isso do filminho que passou, não, porque esse filme eu nem assisti ainda. É que as pessoas me falam, eu nem assisti, eu ia assistir no cinema, infelizmente não deu tempo, eu vou ter que esperar sair em DVD para assistir no DVD. Eu nem assisti, eu estou falando de informações. Então olha só, eu estou finalizando já, viu, amados? Isso aqui é a última partezinha, já estou finalizando, a parte do sábado. Então Moisés, ele foi muito bem ensinado nas artes egípcias, nos misticismo egípcio, nas informações egípcias sobre astrologia, astronomia, ocultismo, ele foi muito bem treinado. Não vai pensar que Moisés era um hominho, barbinha branca, que não sabia de nada. Ele foi muito bem criado. E eu indo atrás desse Midrash, agora nós vamos entrar nessa página aqui, nós vamos ler o que está escrito nesse Midrash. E a este Midrash respondeu porque aparece, antes do Êxodo 20, a informação sobre sábado, sobre as leis e sobre os mandamentos. Vamos lá? Vamos lá. Então, Midrash, Egito, o dia de descanso. Diz assim, ó. Os descendentes de Sara estão agora no Egito, como escravos de um rei cruel. Moshe, ou Moisés, né? Destinado a ser seu líder, ou seja, ainda príncipe do Egito, é resgatado do rio pela filha do faraó, sendo criado no palácio real. Então ocorreu que naqueles dias Moisés cresceu e foi até seus irmãos e viu seu sofrimento. Okay? Moisés, príncipe do Egito, vendo aquele povo escravizado lá. O Midrash relata, ou seja, o livro relata, olha o que está escrito no livro. Moisés, príncipe do Egito, tá? Viu que eles não tinham descanso. Então foi a Faraó e disse, se alguém tem um escravo e não lhe dá um dia de descanso na semana, o escravo morrerá. Esses são os teus escravos. Se não lhes deres um dia por semana, eles morrerão. Disse o faraó, vai e faz com eles como dizes. Então Moisés ordenou para eles o dia do Shabá.
para descanso. Amados, respondeu para mim muita coisa. Eu faço a pergunta, Moisés é o cara. Porque Deus copiou a ideia de Moisés. Porque Moisés já veio com o descanso do sábado lá no Egito, enquanto príncipe. Moisés é o cara. Deus chegou para Moisés lá no Monte Sinai e disse assim, Moisés, ó, eu vou te plagiar, eu vou copiar essa sua ideia, porque essa sua ideia é ótima de um dia de descanso, mas ó, quando você descer lá, fala que fui eu, por favor, dá esse mérito aí, dá essa coisa aí para mim, esse mérito para mim, porque eu sou Deus, pô. Mas você que é o cara, viu, Moisés? Deus falou para Moisés, você que veio com a ideia. Amados, muita coisa me responde quando eu vou atrás, não só dessas informações sobre a vida de Moisés, mas muitas outras coisas. Aí eu entendo como o legislador Moisés legislou com aquele povo, dizendo que muita coisa foi Deus que deu, porque se ele falasse que aquilo era uma ideia dele, Moisés teria morrido na mão daquele povo que saiu do Egito cruel, assassino, idólatra, adúltero, não respeitando nada, que saíram mais egípcios do que os próprios egípcios. Obrigado, Gelson. Teria mais para falar, mas obrigado.